A gente está conversando nessa edição do Papo com ela, com a suplente de deputada Edna Sampaio, ela que é do Partido dos Trabalhadores, está à frente da Câmara Setorial Temática de Enfrentamento ao Feminicídio na Assembleia Legislativa. Deputada, a gente falava um pouco sobre essa estruturação do trabalho. A senhora falava pra gente sobre o recorte de raça, que não acontecerá porque os dados já mostram que as mulheres já está recortado. Exato, né? São as maiores vítimas desse processo. Quando a gente pensa em política pública, a senhora falava um pouco no primeiro bloco sobre só o aumento de pena, olhar só sob o viés da segurança pública, não é um caminho que se mostra eficiente, né? Não é. Afinal de contas, a gente viu as penas aumentarem e os feminicídios aumentarem também. Aqui a gente deve pensar que educação e cultura talvez sejam os caminhos mais eficazes para a gente mudar essa realidade vivida em Mato Grosso. Eu não estou dizendo que seja uma questão apenas, é um problema complexo, tanto que a metodologia que nós estamos adotando é uma metodologia de investigação, de estudo quanti-qualitativo, porque é um problema complexo, nós temos que olhar para várias dimensões que alimentam essa questão da desigualdade de gênero que gera o feminicídio. Mas eu acho que na centralidade desse debate é o poder. Eu vou te contar uma situação que eu vi, eu estive em Cuba esses dias atrás, e eu vi uma cena ali que me chocou muito, eu fiquei muito emocionada mesmo, que foi uma briga de um casal, e esse homem começou a espancar essa mulher no meio da rua, né? E eu estava num restaurante, e assim, todo mundo ficou calado, parado, assim, como se fosse a coisa normal, um homem batendo numa mulher na rua, entendeu? E aí eu fiquei muito, muito abalada e me levantei da mesa e fui na direção daquele casal e comecei a chamar a polícia, a dizer porque ele era um covarde, que ele estava batendo uma mulher. Eu estava num outro país, gente. Mas sabe quando aquele impulso, quando aquela coisa... Então, tudo isso para dizer o seguinte... Cuba é um país que fez uma revolução. Eles saíram de um indicador de 85% de analfabetos e zeraram o analfabetismo. Lá você anda em qualquer lugar, qualquer pessoa, qualquer cidadão mais simples consegue falar 2 línguas, são educados, tem uma compreensão política, você consegue conversar sobre economia, sobre política, sobre tudo com eles. Então, é um povo muito bem educado. Tem passado umas dificuldades gigantescas pelo bloqueio dos Estados Unidos. Mas você vê que a questão da mulher e a questão racial também, ela não vai alterar por inércia. Tipo assim, mesmo que a gente faça uma revolução, se essa questão não for trazida como questão central, a desigualdade racial e a desigualdade de gênero, ela não vai desaparecer sozinha. Então é preciso que a gente trate essa questão da desigualdade de gênero como uma questão central. Não é só uma questão da educação, não é só uma questão de cultura, é de educação, mas é fundamentalmente uma questão de poder. Eu vou dar um exemplo muito claro para você. Quando eu apresentei a CPI, o pedido de CPI na Assembleia Legislativa, você viu a reação dos homens, tanto do Poder Executivo, que governa o Estado, né, governador, vice-governador, secretários, e os deputados, homens. A reação deles nos impediram de criar uma CPI. Depois, quando a gente falou, vamos criar uma comissão especial, os homens também reagiram e criaram na frente, passaram a perna na gente para poder a gente não criar. E a gente insistiu e criamos uma Câmara Setorial. A Câmara Setorial, para fazer os estudos, levantamentos, tudo, vai precisar de recurso. Nós ainda não chegamos nessa etapa. Essa semana nós vamos encaminhar o orçamento para a Assembleia Legislativa, para a mesa diretora. Então, assim, se você tem mulheres nos espaços de poder, você também tem decisões sobre o uso do recurso público. Por que a questão do feminicídio não foi tratada de forma adequada nos instrumentos de planejamento governamental? Nem foi destinado recurso efetivo para o enfrentamento da violência e da desigualdade de gênero. Porque quem decide sobre os recursos são os homens. E como é que um homem pode decidir sobre o recurso? Na medida em que ele confere nas urnas o voto para se eleger, para governar a cidade, o estado, o país. E ele vai chamar os seus secretários. E geralmente os homens chamam as mulheres para ocupar cargos periféricos, de secretaria periféricas que às vezes mal têm orçamento para poder se desenvolver. Então, veja, isso é uma questão de poder.
Então, como é que nós, mulheres, vamos, por exemplo, ter condições de trabalhar tranquilamente, deixando o filho em creche integral, se a gente sabe que há décadas, desde a Constituição de 88, que instituiu a obrigatoriedade do Estado em oferecer a educação infantil, e não oferece até hoje. Muitas mulheres não têm creche. Mas por que não tem? Porque o Estado não tem dinheiro? Não, porque não é escolha de quem prioriza, né? Porque quem está decidindo não é uma mulher. Quem está decidindo são os homens, sobre onde vai os recursos. E se os homens têm uma visão do que é mais importante, as mulheres têm outra. Mas se nós não estamos lá no poder para decidir nada, ou quando estamos de forma muito marginalizada, periférica, alimentando os projetos que são do interesse majoritariamente dos homens, às vezes nem é do interesse da mulher, e as mulheres muitas vezes aceitam estar nesse lugar simplesmente cumprindo um papel mais instrumental, vamos dizer assim, como uma espécie de adesão aos projetos dos homens. Então não vamos mudar essa realidade. Então eu penso que a questão da mulher, da desigualdade de gênero, é, em primeiro lugar, uma questão de desigualdade de poder. Nós não temos o poder na esfera pública, que é o lugar onde a gente poderia resolver essa questão. Nós temos poder na esfera privada, porque nós estamos na casa, nós educamos os filhos, nós sabemos como que é a economia do lar, né? Sabemos o que é prioridade, o que não é prioridade, mas nos limitamos a esses espaços. Então, para mim, a questão da desigualdade, ela precisa ser enfrentada da perspectiva do poder. Mas uma comissão, uma câmara setorial temática, ela não vai resolver, obviamente, o problema do poder. Essa é uma questão que nós, mulheres, temos que adquirir essa consciência e construir essa outra realidade. Mas a CST pode pautar os governos, qualquer que seja daqui para frente, dependendo do resultado e da força com que esse resultado vai ser abraçado pelas próprias mulheres. A gente pode inferir, a gente pode incidir sobre decisões dos homens em relação às políticas públicas, em relação aos recursos. Acho que falta muita organização das mulheres nessa perspectiva aqui no Mato Grosso, e isso explica também o fato da gente ser campeão em feminicídio. Porque quem vai resolver esse problema são os homens? Se a gente não assumir o protagonismo para fazer isso, não vai ser resolvido. E deputada, a gente tem notícia de algum outro local que tenha vivenciado o que a gente está vivenciando e que conseguiu mudar essa realidade? Nós temos vários municípios, não sei se mudar essa realidade, né? Mas claro que não, eu acho abrandar, assim, né? Eu acho assim que o feminicídio é uma característica de países, inclusive latinos, né? Que tem uma cultura muito machista, né? E esse machismo não é só uma coisa alegórica, folclórica, ele tem consequência real na nossa vida. E o feminicídio é uma consequência desse machismo, né? Porque hierarquiza as mulheres. Eu acho que países que são mais desenvolvidos da perspectiva cultural, econômica, mais igualitária do ponto de vista social, tem menos, ou pode até não ter essa questão, porque matar uma pessoa, porque você acha que ela é inferior a você, porque ela te pertence, você acha que ela te pertence, pensa, é uma coisa muito primitiva, né? Nós estamos próximos de uma sociedade que não organizou as instituições da cultura, o Estado, as políticas, mas que está lá naquele momento histórico onde a força era o principal instrumento de poder. Então não tem sentido pensar numa sociedade que nós vivemos, de tecnologia, de informação, de inteligência artificial. A inteligência já passou de um patamar de inteligência orgânica para ser uma inteligência artificial. Então você pensar que nessa sociedade nós ainda temos que conviver com brutamontes que praticam a violência contra os corpos das mulheres porque se sentem superiores. Então assim, nós convivemos com uma modernidade de um lado e ao mesmo tempo com um primitivismo das relações sociais, das relações de gênero, por outro lado. Porque Mato Grosso, na minha visão, é um estado de colonização muito recente. Nós ainda trazemos as marcas dessa colonização, que são as marcas da violência. Há pouquíssimo tempo atrás, Mato Grosso era um estado em que não podia haver divergência do poder. Os inimigos eram tratados, os adversários políticos eram tratados como inimigos, e o Portão do Inferno era um local onde se jogava corpos daqueles que discordavam ou dos dissidentes sociais, né? Então, essa violência que perpassa a história do Mato Grosso, de uma elite muito exclusivista, né? O povo não participou da história do Estado.
O povo, ele sempre foi deixado de lado, sempre ficou muito distante do poder. Então, por isso que eu acho que nós ainda preservamos traços predatórios nas nossas relações sociais, né? Porque também a ocupação do estado de Mato Grosso é uma ocupação que veio pensada como um espaço de exploração. Aqui era um território de exploração e continua sendo em muita medida, talvez até mais, porque hoje você tem uma tecnologia que faz com que a produtividade da agricultura, dos negócios do campo, sejam tão altas, mas às custas de muita destruição ambiental. Isso é uma violência contra a natureza, né? E não por coincidência, a natureza, ela é feminina. Né? Então, assim, as mulheres são as primeiras vítimas de processos de ocupação do território violentos que se mantêm até hoje. Muita gente escuta falar assim, mas pra gente mudar o cenário da violência contra a mulher, não adianta a gente falar só com mulher, a gente precisa envolver os homens nessa perspectiva. E a senhora disse agorinha, né? Você acha que se ficar na mão dos homens isso vai mudar? Não, as mulheres precisam estar no poder para ter um olhar diferenciado, para que essas políticas públicas cheguem. Mas essa é uma luta que precisa ser conjunta, deputada, talvez com uma relação de força, de poder, com mais mulheres presentes, mas os homens também não descartados? Não, eu acho que os homens não podem ser descartados, em hipótese alguma. Assim como eu também não acho que a questão racial vai ser resolvida só com as pessoas negras. Porque a questão racial, como a questão do machismo, não é um problema nem das pessoas negras nem das mulheres. Não fomos nós que inventamos o machismo. Então, e os homens não gostam de ouvir as mulheres. E para que os homens possam participar, construir, nos ajudar, eles precisam aprender a nos ouvir. E uma coisa muito clara para mim, inclusive a minha passagem pela Assembleia, né, é que os homens não têm paciência para ouvir a gente. Especialmente quando o discurso nosso destoa dos interesses deles completamente. Não foram poucas as vezes em que, presidindo a mesa, um homem tivesse falado para mim parar de falar. Para eu fechar a minha fala. Quando pedia mais um minuto, os outros homens tinham direito, mas dificilmente eu tinha. Então eu tinha que fazer sempre, uma coisa constante nessa minha passagem pela política, você se exercitar o máximo para ficar num tempo regular, porque se você precisar de mais tempo, você não vai ter, então já tem que contar com isso, porque na maioria das vezes não tem. Então eu estou querendo dizer que os homens são fundamentais nessa luta. Mas, em primeiro lugar, as mulheres têm que se entender. Elas têm que se ver como protagonista disso. Porque são elas que vão dizer o caminho, não são os homens. São elas que vão construir como protagonistas o caminho, não são os homens. E muitas vezes, eu já vi isso, você tem uma reunião de mulheres, você convida os homens para vir, eles dominam a reunião. Elas não falam mais, ou se falam com preocupação, porque é uma insegurança de fala das mulheres, que é produzida pelo machismo e pelas relações de gênero entre homem e mulher, né? Que é a insegurança de que eu não vou conseguir falar, o que eu vou falar tá errado, entendeu? Há um medo de errar das mulheres que os homens não têm, porque eles são convencidos que tudo que eles falam são importante. E que aquele lugar é deles. É deles, direito, exatamente. Né? E nós estamos sempre nos sentindo fora do lugar. E na política, então, é uma coisa muito hostil para nós, né? A política é um lugar hostil para as mulheres, né? E é por isso que não é por acaso que nós temos aqui no estado de Mato Grosso um déficit gigantesco de participação das mulheres na política, né? Na Assembleia Legislativa nós só temos a Janaína Riva como deputada. E isso é também um indicador, tanto quanto o feminicídio, da desigualdade de gênero que nós temos aqui. Deputada, muitíssimo obrigada pelas informações, que a gente tenha em breve o resultado dessa CST, que temos até abril, né, para concluir esse levantamento, e que, de fato, os poderes se mobilizem no sentido de abraçar essa causa e traçar um novo rumo para o Mato Grosso. Esperamos. Obrigada, Michele. Intervalo, a gente volta já.